Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando então mais um Top Atualidades, vamos lá então? Tá aí o Top Atualidades com o professor Marcos e material da Raquel Basiloni. Esses são os destaques que eu vou trabalhar com vocês, não é? A crise da Venezuela, a morte de Leonard Nimoy, a maconha que foi liberada lá na capital dos Estados Unidos, a morte do opositor a Putin, né, assassinato, o combate do Estado Islâmico no Iraque e a Câmara, né, aqui que resolveu trabalhar e aprovou um projeto de lei que dificulta a fusão de partidos. E lógico, o destaque da semana que você já está vendo aí na sua telinha. Então vamos lá, candidato e candidata. Começando então pelo destaque, como eu já prometi para vocês, tá aí então, destaque da semana. Venezuela enfrenta protestos após morte de adolescente por policial. Então nós vamos ter aqui esses textos, são 3 slides, tá vendo? Tem esse texto aqui, esse que fala aí de Maracaibo, onde o jovem também é encapuzado, aí teve aí um conflito. E, para fechar, esse terceiro slide aqui, que eu estou destacando depois, você está vendo aí no pé, no rodapé aí do seu monitor, eu estou destacando o link que você, lógico, como um bom candidato que é, um cara antenado, vai fazer uma leitura bem acabadinha disso daí. Então, por isso que nós aqui estamos passando o link para você. Legal? Então vem comigo aqui para a lousa, aqui com o professor Marcos, que nós vamos fazer aqui, vocês vão trabalhar comigo aqui uma aula especial sobre a Venezuela, onde a gente começa, lógico, falando da crise da Venezuela, como é que a Venezuela chegou no ponto que está. Então tudo vai, né, dentro aí do que eu acredito ser interessante para você. O cenário político vai ficar grave na Venezuela, lógico, a partir da morte de Hugo Chávez em 2013. É quando Hugo Chávez disputou a eleição, que não ganhou fácil, isso é importante lembrar, que é para você ter uma ideia que apesar da Venezuela ter abraçado essa causa, né, que é o socialismo do século XXI, como eu estou colocando aqui para você, né, a tal da Revolução Bolivariana, criada aí dentro da cabeça de Hugo Chávez, do falecido presidente Hugo Chávez, que já estava indo para o seu terceiro mandato. Então, dentro disso, acaba acontecendo que a Venezuela entrou em crise, não tão grave como hoje, mas entrou. Então, para piorar, Hugo Chávez veio a falecer lá em Cuba, e aí ficou aquela história de o Nicolás Maduro assume, não assume, disputa eleição e tal, mas sabemos que Nicolás Maduro, braço direito de Hugo Chávez, assumiu o país com uma gritaria muito grande da oposição. Muito bem. Outro detalhe que é importante lembrar você, e se você não tem o conceito, vale a pena você ir atrás. O que é a Revolução Bolivariana? O que é isso, Revolução Bolivariana? Quem é que criou a Revolução Bolivariana? O que isso significa hoje para a Venezuela? Que também é chamado de socialismo do século XXI. Era chamado assim pelo Hugo Chávez e é chamado hoje na Venezuela, que são as tais reformas que foram implantadas na Venezuela, que desagradou demais as elites do país. Afinal de contas, a Venezuela é um país que deveria ser rico. Ela tem a maior reserva mundial de petróleo comprovada, né? Não é a Arábia Saudita, não. A Venezuela possui a maior reserva comprovada de petróleo. Seu grande comprador, não é? É os Estados Unidos, que já armou até um esquema, um golpe contra o Hugo Chávez, isso lá no distante 2002. Mas, lógico, a Hugo Chávez sempre foi um crítico ao imperialismo, não é? Isso, você não tem ideia do que significa essa palavra aqui, imperialismo? Ótimo, legal. Está aí um momento, então, para depois você fazer uma pesquisa. Como é que a gente usa esse jargão? Contra quem?
isso é uma imagem, isso projeta uma imagem boa, ruim. Então, Hugo Chávez era um crítico ao imperialismo americano, que queria isso lá no início, né, por volta do início do século XXI, aí, 2001, 2002, criar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Hugo Chávez, então, vai e cria a ALBA, Aliança Bolivariana das Américas, que inclui, por exemplo, quem participa da ALBA, além da Venezuela, a Bolívia, o Equador, a Nicarágua, Cuba. Então você tem aí um grupo de países que formam a tal da Aliança Bolivariana das Américas. Muito bem. 2014, por que é legal a gente começar também aqui por aqui? Marca o agravamento da crise econômica da Venezuela. E aí você tem a oposição na rua. A oposição vai para a rua fazer barulho e é lógico que o governo, Nicolás Maduro, manda a polícia. Existem várias pessoas, e não são poucas, que defendem o bolivarianismo na Venezuela, porque afinal de contas o país, pela primeira vez na história dele, começou a diminuir a pobreza. Agora é lógico, dentro de uma estrutura econômica que está sendo instalada contra a expectativa de uma elite, inclusive das economias externas, a gente vai ter aí uma oposição. Então não vamos entrar aqui na questão se isso é bom ou ruim, é certo ou errado. O que é importante é que você precisa saber como é que a Venezuela chegou na crise. Então, quando a oposição vai para a rua, a violência acaba se instalando e cada manifestação muito grande que havia mortes. Um cara foi detido e inclusive se encontra preso até hoje, agora no mês de fevereiro, inclusive eu lembrei isso aqui no top, Leopoldo López. Isso, ele foi preso em fevereiro de 2014, e está detido até hoje. Curiosamente, agora, fevereiro passado, 2015, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, também foi detido. Leopoldo López foi acusado de incitar a violência nas manifestações. Ledesma foi acusado de tramar um golpe. Então são nomes que você não pode perder o foco. O Leopoldo López e o Ledesma. Henrique Capriles, esse nome também você não pode perder, porque junto com o Ledesma, Capriles é hoje o maior nome da oposição na Venezuela. Foi ele que perdeu por pouco a última eleição presidencial para Hugo Chávez. Então você tem que tomar cuidado com esses três nomes aqui. Então, essa crise que tem a ver com a maior inflação, você está vendo aqui a palavrinha aqui? A maior inflação que hoje existe na América Latina é a venezuelana. Praticamente é considerado que a Venezuela hoje está em recessão e perdeu o controle, né, de como lidar com a inflação e o desabastecimento, que é um escândalo na Venezuela, com falta de produtos básicos, como, por exemplo, papel higiênico, sabonete e pasta de dente. Então, tudo isso vem agravando o clima na Venezuela, dando mais combustível à oposição, que vai à rua, mas enfrenta aí uma estrutura muito bem instalada e repressiva, a mando de Nicolás Maduro, que está muito longe de ter o carisma do falecido Hugo Chávez, porque afinal de contas, para governar bem um país é preciso ter carisma também, não é? Então você tem que tomar cuidado com isso, a inflação e o desabastecimento, que é isso que levou a população no início do ano passado a apoiar a oposição e ir para a rua, tá ok? Um detalhe também vale a pena lembrar você, a Venezuela é o mais novo membro do Mercosul. Então o Mercosul, Mercado Comum do Sul, um bloco regional, né, um bloco aqui da América do Sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tem agora também, né, isso não é de agora, isso já vem desde o ano passado, a presença da Venezuela, que entrou quando o Paraguai ainda estava suspenso por causa lá do impeachment, né, que Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai, havia sofrido.
Então é importante que você lembre que a Venezuela faz parte do Mercosul e que a América Latina, entre todos os continentes do planeta, né, a América Latina é o continente onde as desigualdades sociais são as maiores, as mais escandalosas. Então você tem a distância entre ricos e pobres na América Latina é a pior do planeta, mas mesmo assim, nos últimos 15 anos, países como Brasil, Venezuela, Bolívia, Peru, tiveram assim provocaram uma queda na pobreza e na miséria, sinal de que esses governos, apesar de estarem aí tendo problemas, que é o caso, como a gente está citando aqui, da Venezuela, mas também do Brasil e da Argentina, eles conseguiram realizar aí um combate à pobreza mais eficiente, coisa que o neoliberalismo americano não conseguiu fazer nos anos 90, porque se você for aí atrás, e eu espero que vá, de uma pesquisa mais a fundo, dessas questões que hoje abrangem não só a Venezuela, mas a América do Sul, você vai encontrar aí alguma coisa importante chamada de onda vermelha. A onda vermelha seria aquilo que começou no final dos anos 90, com a eleição de Hugo Chávez e no início do século XXI. A eleição de Luiz Inácio, você tem então uma série de países tendo presidentes de esquerda, de partidos de esquerda, como acontece com o Chile, aconteceu com o Paraguai, o Uruguai de José Mujica, não é? O Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador. Você tem aí todo um grupo de presidentes que vem de partidos de esquerda, dentro de uma onda que é chamada pela imprensa de onda vermelha, que começou com Hugo Chávez e Luiz Inácio. Então, cuidado com esses termos que eles são perigosos. Isso pode acontecer aí no enunciado de questão, você topar com isso e não saber, não ter aí um conceito mais abrangente. Então, quando a gente vai tentar entender, que é o que eu espero que você entenda aqui comigo, essa questão econômica da Venezuela, é importante que a gente faça esse retrospecto, tá bom? Então, volta aqui comigo, porque lógico, não é? Eu vou mostrar novamente aqui e destacar para você o slide, que eu gostaria que depois você desse uma lida, para poder ter uma ideia mais exata do que está acontecendo ou aconteceu na semana passada na Venezuela. Legal? Então vamos lá, candidato e candidata. Continuando aqui o nosso novo Top Atualidades. O mural de notícias, né? Esse top de 24 de fevereiro a 2 de março. A morte do Leonardo Nimoy. E aí vai maconha, opositor que foi assassinado, o combate do Estado Islâmico e a Câmara aprova o projeto. Legal? Vamos falar então primeiramente do Mundo Sociedade. Mundo Sociedade, lógico, está aí no seu clássico gesto que o imortalizou. Leonardo Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas, morreu aos 83 anos. E vamos lá de novo, tá aqui o link depois para você ler com calma, correto? E lógico, qual a relação que a gente pode fazer com uma notícia como essa de Leonardo Nimoy? Você tem aí a cultura pop, cinema americano, não é? E se tem uma coisa que a gente sempre vai ter que entender um pouquinho é de cinema americano, que afinal de contas tem a ver com a cultura. Legal? E, como sugestão para leitura, 9 célebres frases do Mr. Spock de Star Trek. Tá aí o link para você dar depois uma lida com calma e vamos lá? Vida longa e prosperidade para você, candidato. Vamos voltar aqui. Maconha passa a ser legal na capital dos Estados Unidos. Vamos lá, então, tá o link aí para você ler com calma depois. Afinal de contas, essa questão da maconha, ela vem ganhando espaço cada vez mais na mídia. Não é de hoje que eu venho lembrando aqui no top que vários estados dos Estados Unidos estão
legalizando a maconha, como aconteceu aqui, né, durante o governo de José Mujica, no Uruguai. E é sim um debate, é um que vem também pegando aqui a sociedade brasileira, então toma cuidado com esse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá? Vamos sair aqui. Relação, qual a relação que a gente pode fazer aí, essa questão da maconha? Criminalização ou descriminalização do uso medicinal e recreativo da cannabis, tráfico de drogas, lógico, sugestão de leitura, especialistas discutem o uso medicinal da maconha, tá aí o link, e um tapinha não dói, reportagem especial sobre repressão à maconha na América Latina. Tá aí o link para você, não é? E gostei dessa do tapinha não dói. Opa! Vamos então para Mundo Política. Mundo Política com opositor de Putin é assassinado a tiros em Moscou. Então aí o ex-vice-primeiro-ministro de Boris Nemtsov, uma das principais vozes de oposição ao presidente Vladimir Putin, foi praticamente assassinado com 4 tiros bem pertinho do Kremlin. Lógico que é muita ingenuidade a gente aí de cara achar que foi o Vladimir Putin que mandou fazer isso. Mas uma coisa é certa, Vladimir Putin não tolera oposição na Rússia. Aliás, política na Rússia é muito complicada por causa disso. O país não usufrui de uma liberdade de imprensa e de oposição, que, por exemplo, os países da Europa, Estados Unidos e até de repente o Brasil tem uma estrutura melhor para trabalhar. Há vários casos de repressão a mando de Putin, mas um assassinato já é alguma coisa aí meio que exagerada. É lógico que, voltando aqui para o link, aqui para o texto, é importante que depois você faça, logicamente, a leitura básica aqui, carta capital, como você está vendo. Ok? Bem, então, relação com que tem esse assassinato? A crise política entre Rússia e Ucrânia, não é? Sempre bom lembrar essa questão da Ucrânia e a Rússia. Acordo de Minsk e sugestão para leitura. Ministro russo denuncia uso político de assassinato de líder de oposição. Ok? Combatentes do Estado Islâmico destrói antiguidades no Iraque. Então, como já virou mania, quase que toda semana nós aqui do Top temos que lembrar do famigerado Estado Islâmico. Para você, dou uma sugestão aqui legal, para você que quer ver uma boa reportagem, um documentário importante sobre o Estado Islâmico, entra lá no YouTube e vá procurar o Globo News, Globo News especial Estado Islâmico. Eu vi isso a semana passada, legal, muito bem feito, vale a pena você dar uma olhada para entender em que opera aí esse tal Estado Islâmico. Bom, relação com o quê? Ataques do Estado Islâmico em várias regiões do mundo, né? Norte da África, por exemplo, como a gente já viu na Líbia, ameaça a soberania dos países vítimas dos ataques, como é o caso, né? Você já tem aí países como Síria, como Iraque, não é? E é lógico, há uma ameaça séria sobre o Líbano, há uma ameaça sobre a Turquia, há uma ameaça sobre o Irã xiita, e lá no caso, no norte da África, além de você tem ali, né, a Líbia, você também tem o Egito, que está muito preocupado, então fique esperto com essas questões. E você tem aí como sugestão de acesso um vídeo que mostra o Estado Islâmico destruindo estátuas milenares em Monsul. Então tá aí o link, tá ok? E é lógico, né, candidato, você não vai esquecer daquele que eu falei aqui do Globo News, que realmente vale muito a pena. Brasil Política. Câmara aprova projeto de lei
que dificulta a fusão de partidos. Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que dificulta a fusão de partidos. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Relação. Você vai fazer relação com isso. Reforma política no Brasil. Está aí todo mundo cobrando, né? Eleitores, a imprensa principalmente. Não só da tia Dilma, mas também do Congresso Nacional. Essa tal de reforma política que não saiu no Fernando Henrique Cardoso, não saiu no Luiz Inácio, não saiu no primeiro mandato da tia Dilma. E pelo jeito, eu acho que não vai sair no segundo também, se é que ela vai terminar o segundo mandato. Tá? E é lógico. Conflito de interesses entre Câmara dos Deputados e Congresso Nacional. Tá? Sugestão de leitura, líder do PROS acionará o Supremo contra projeto que proíbe fusão de partidos, porque afinal de contas, se tem uma coisa que interessa muito a grande maioria dos políticos lá em Brasília, é fazer aí de vez em quando essa mágica, né? Esse pessoal não tem nenhum compromisso, isso que eu digo a maioria, não tem nenhum compromisso ideológico, eles não têm uma linha política, não assumem que são de direita ou são de esquerda ou são de centro. E quando há um interesse, os caras mudam de partido, como a gente muda de roupa, ou então faz aí a tal da fusão. Tá ok? Então, gosta então do desafio. Alternativa E. Um rapaz tido como tranquilo, bem educado e sem histórico nenhum de violência, nada na vida de Kaique Guimarães, indicava que ele poderia se converter ao terrorismo. Então, como eu até brinquei agora há pouco, então tá aí o Estado Islâmico, né? O problema que não atraiu só o Kaique, né? O brasileiro que morava lá na Espanha, mas atrai jovens do mundo inteiro, inclusive do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos, viu? Não é só brasileiro que é atraído, não, tá? Essa é uma questão muito importante, tá? Muito complexa. Deixa eu colocar aqui o novo slide. Por que isso é importante? Porque, novamente, o mundo não fala de outra coisa hoje, a não ser Estado Islâmico. Então, vamos pegar um exemplo. Lá no TJ agora, 2014, caiu uma questão sobre o Estado Islâmico. Pode ser, né, eu não tenho bola de cristal, muito difícil, mas pode cair uma questão novamente sobre o Estado Islâmico agora no TJ Interior. Se não cair agora no TJ Interior, vai cair em algum outro concurso desse ano, 2015. Então a gente tem que realmente estudar tudo direitinho o que acontece sobre o Estado Islâmico. E o caso do Kaique é um caso emblemático, porque envolve um jovem cristão, não é? Ele tudo indica que ele era um evangélico, mas que depois foi, vamos dizer assim, doutrinado dentro dessa ideia de apoiar a jihad. Coisa que eu sempre falo aqui para vocês, não é? A Guerra Santa. Então, candidato, é importante que você, vamos colocar de novo o outro texto aqui, é importante que você depois leia tudo isso com calma e fique a par. Não só gravar o nome do Kaique, não é? O Kaique Guimarães, não só isso, mas entender também, tentar entender por que ele tentou chegar lá no Estado Islâmico, como você está vendo aí. O brasileiro é um dos 60 prisioneiros na Espanha, acusados de participar do grupo radical mais violento da atualidade. Então você tem aí, olha, essa semana o Brian de Mulder, filho da brasileira Rosana Rodrigues, que mora na Bélgica, foi condenado à revelia a 5 anos de prisão por ter se unido ao Estado Islâmico. Então nós não temos só um nome de brasileiro. Você tem o Brian, que agora foi condenado, e tem o Kaique. Aí pensa aqui comigo, você acha que uma organizadora não gosta disso, né? Não tem como trabalhar com esses nomes? Então fique esperto. Então, finalmente, vamos ao desafio dessa semana.
As perspectivas econômicas do país são boas e os investimentos estão chegando, né? O país terá o maior crescimento econômico do mundo entre 2016 a 2018. Entre os 5 países que formam o grupo BRICS, o crescimento dele é um grande alívio para o mercado global. Sua moeda vem se valorizando e as reformas internas são concretas. Curiosamente, elemento de sorte, a queda do preço do petróleo favoreceu ainda mais a sua economia. Estou falando da ou do. Letra A, Brasil. B, Rússia. C, Índia. D, China. Ou E, África do Sul. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, né? Esse top que foi de 24 de fevereiro a 2 de março, esperando, como sempre gosto de dizer, você tenha uma excelente semana, que você estude muito, pesquise, para de ter medo, para de ter esses fantasminhas aí com atualidades, tá bom? E prometo voltar a semana que vem, esperando você por aqui, tá bom? Grande abraço!